Eu sou a discente Thaís do Nascimento Souza, sou acadêmica de farmácia da Faculdade Florence e o tema do meu trabalho está titulado em Riscos Associados à Utilização Não Criteriosa de Anticoncepcionais, uma revisão de literatura. O nome do meu orientador é o professor mestre Yuri Nascimento Frois. Bom, a primeira pílula anticoncepcional Inovides foi lançada no mercado em 1960, onde foi descoberta por acaso. Pesquisadores estudavam um caminho para combater a esterilidade feminina. Acabaram encontrando uma forma de impedir a gravidez, o que gerou uma revolução sexual e comportamental, principalmente entre as mulheres. Hoje, o contraceptivo hormonal ele é um dos métodos mais utilizados em todo o planeta. Aproximadamente 18% das mulheres em união estável ou não fazem uso desse método. Nos países em desenvolvimento, esse número chega a cerca de 75%. A contracepção é o regime de uma ou mais ações, dispositivo ou medicamento de modo a prevenir ou a reduzir a propensão de uma mulher a engravidar. E estas ações, elas também são conhecidas como métodos contraceptivos, que são fundamentais para um planejamento familiar. Aqui temos o mecanismo de ação dos anticoncepcionais orais combinados. Como isso acontece? Ao conter uma forma sintética de progesterona em alta dose, a pílula interrompe o ciclo hormonal natural, evitando que a fertilização ou a implantação do embrião aconteça. Assim, suprimem a ovulação, reduzem o transporte ovular nas trompas, alteram o endométrio e dificultam a anidação, tornando mais espesso o muco cervical e assim evitando a penetração do espermatozoide. Os contraceptivos orais, eles são classificados em primeira geração, segunda geração e terceira geração. Os de primeira geração são contraceptivos combinados em que o estrogênio estão presentes em concentração maiores ou iguais a 50 microgramas. Os de segunda geração são contraceptivos combinados em que o estrogênio estão presentes em concentração menores ou iguais a 35 microgramas, sendo progestógenos com ciproterona, levonorgestrel e etinodiol. Já os de terceira geração contêm progestógenos de menor poder androgênico, como gestodeno, desogestrel e dosperinona. Aqui eu trouxe duas imagens, a qual a primeira, que é a figura 3, é um contraceptivo neovilar, que mostra os contraceptivos combinados, que é o levonorgestrel de 0,25 mg, junto com o etinoestradiol de 0,5 mg de dosagem, contendo 21 andrágeno. E do lado, que é a figura 4, eu trago o princípio ativo levonorgestrel de 1,5 mg, que é mais conhecida como pílula do dia seguinte. Bom, a utilização de medicamento é a forma mais comum de terapia em nossa sociedade. Porém, existe estudo demonstrando a existência de problemas de saúde cuja origem está relacionada ao uso de fármacos, que a automedicação muitas vezes ela é vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas. Porém, o uso de medicamento de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. E também vale ressaltar que os anticoncepcionais, eles são drogas como quaisquer outras, estando sujeito a sofrer e a exercer influência sempre que é associado a outro medicamento ou substância, e assim tendo seus efeitos e seus possíveis riscos, como num caso
a trombose venosa profunda ou até então um tromboembolismo pulmonar. E o conhecimento a respeito da correta utilização dos contraceptivos, eles se devem apresentar uma relevância em questão da obtenção da eficácia dos mesmos e redução dos riscos em saúde, considerando já que o consumo desses contraceptivos são elevados. Bom, o objetivo do meu trabalho é discutir os riscos associados à utilização não criteriosa de anticoncepcionais orais, como os meios contraceptivos e suas principais interações medicamentosas do fármaco no momento da escolha, além de destacar a importância do conhecimento de usuário dessa classe medicamentosa sobre os efeitos desses medicamentos. Como justificativa, eu trago o planejamento familiar, que é de grande importância para uma assistência especializada, tendo acesso aos recursos que permitem optar livre e conscientemente por ter ou não ter filhos, o número, o espaçamento entre eles e escolha do método anticoncepcionais mais adequado, pois grande parte desse público não tem conhecimento a respeito de riscos, apenas utilizam para impedir uma gravidez indesejada. Então, essa revisão poderá contribuir para orientar e avaliar as mulheres a respeito dos riscos associados à automedicação dos métodos contraceptivos no momento da escolha. A metodologia é um tipo de estudo de revisão narrativa e descritivo da literatura sobre a utilização não criteriosa de anticoncepcionais, tendo como base de dados PubMed, Cielo e Google Acadêmico, sendo descritores compra, anticoncepcional, risco e gravidez, no idioma inglês e português. Metodologia. Para o critério de exclusão, foram eliminados desse estudo artigo ou revisão que não abordavam um contexto relacionado à temática e estudo pré-clínico com utilização animais, e para critério de inclusão foram incluídos artigos originais e estudo de revisão que não demonstrassem assunto relacionado ao tema central, e as informações obtidas foram minuciosamente apropriadas para descrever e discutir com base no material bibliográfico os riscos relacionados ao uso de anticoncepcionais hormonais. Resultado e discussões. Os meus resultados, eles vêm sendo puxados de uma revisão bibliográfica, onde foram encontrados 40 artigos, dos quais 15 foram eliminados pelos critérios de exclusão, sobrando apenas 25 que entraram conforme os critérios de inclusão, ano de publicação, objetivos e metodologia. Assim vem as definições de anticoncepcionais. Os contraceptivos, eles consistem em uma das mais eficazes formas de contraceptivos reversíveis, sendo também utilizado na regulação do ciclo menstrual, na redução do risco de câncer de ovário endometrial, no fluxo de sangramento intermenstrual, anemia ferroprive, a acne, entre outras patologias, e tendo a principal utilização que é a contracepção. E alguns efeitos colaterais, eles são observados como com o uso da minipílula, como ganho de peso, cefaleia, náusea, até mesmo vômito, são mais comuns durante os 3 primeiros meses, e tendo também diminuição na secreção vaginal, cãibra, alopecia, fadiga, até mesmo depressão. Então, são sintomas e sinais que podem ocorrer e devem ser analisados cuidadosamente. As pílulas combinadas, elas são métodos muito eficazes. Quando administrada corretamente, o risco de fecundação é mínima. E hoje a taxa de gravidez é estimada em cerca de 5% a 1% por 100 mulheres anos de risco. Para o uso típico, situa-se ao redor de 5%, estando as falhas quase sempre associadas, portanto, ao uso inadequado do medicamento. Então,
Fornecer informação, orientar e aconselhar são elementos vitais de cuidado sobre a saúde da mulher. É um trabalho educativo e importante, a qual evita uma gravidez não planejada e garante a escolha de um método contraceptivo que se alinhe aos seus planos reprodutivos e suas necessidades médicas. O uso irracional do medicamento, a automedicação com anticoncepcionais. Fatores culturais. Político e econômico têm contribuído para o crescimento e a difusão da automedicação no mundo, tornando-se um problema de saúde pública. Uma pesquisa realizada por Heidi Moraes Faundes Vera Hipnote em 2017 em mulheres unidas de 15 a 40 anos estudou a prevalência de uso da pílula contraceptiva, a associação entre algumas características sociodemográficas das usuárias e a presença ou não de fatores de risco para o seu uso. Mas aí, no entanto, a prevalência do uso foi maior entre mulheres mais jovens. Mais de 40% das usuárias referiram apresentar fatores de risco ao iniciar o uso. A presença de fatores de risco foi igualmente frequente entre mulheres que não consultaram nenhum serviço de saúde para iniciar o uso, como entre aquelas que consultaram o serviço público. A automedicação, ela está longe de ser uma prática totalmente segura, em particular no caso da automedicação não responsável, tendo seus riscos potenciais, como a prática da automedicação. E esses riscos incluem autodiagnóstico incorreto, polifarmácia e reações adversas frequentes, interações medicamentosas, forma incorreta de administração, dosagem incorreta, escolha incorreta da terapia e até então mascaramento de uma doença grave e risco de dependência e abuso. Como todo medicamento, os contraceptivos orais apresentam efeitos benéficos esperados e os indesejados, como os efeitos colaterais, sendo possível identificar métodos contraceptivos que alteram valores de pressão arterial em mulheres. Assim, a frequência do aparecimento de hipertensão em mulheres que usam contraceptivos combinado é entre de 6% e 8,5%, onde o estrogênio exógeno auxilia na ativação do sistema regina-angiotensina-aldosterona, causando efeito hipertensivo mesmo em pequenas doses. E o uso combinado com drosperinona reduz esse efeito. E assim, uma análise feita por Ivanova, Costal, Sadlek, Peranek, em 2018, afirma que o uso de medicamento de forma incorreta pode acarretar agravamento de uma doença, considerando que este pode ocultar determinados sintomas. Então, a utilização indiscriminada pode ter resultado o aumento de diversos riscos, como foi falado, em trombose e condições cardiovasculares. Realizaram uma pesquisa onde associaram o risco de trombose venosa com o tipo de progesterogênio e a dose de estrogênio e encontrados no anticoncepcionais orais combinado. O risco de trombose venosa é aumentado por mulheres com trombofilia hereditária, tendo alguns fatores de risco adquiridos, como o uso de tabagismo, que podem estar predispostos à trombose arterial, e este risco pode ser reduzido mantendo algumas regras antes da expressão das pílulas, tipo o estilo de vida saudável, uma escolha adequada da contracepção, acabam ajudando a evitar casos de tromboembolismo venoso, e também é preciso mais pesquisa sobre esse tópico para aumentar a segurança das mulheres que fazem o uso. E aqui eu trago uma imagem onde o tromboembolismo ele acontece quando um coágulo se forma na circulação sanguínea,
prejudicando o fluxo de sangue na veia pelo organismo. E é uma doença que é muito comum. E quando não é tratada corretamente, pode se agravar e até levar à morte. A realidade da prática da automedicação com contraceptivos orais. Bom, um estudo feito por Mullen, Basson, Bowles e Lowe, no sentido de identificar possíveis interações medicamentosas do uso de suplementos fitoterápicos com medicamentos complementares ou alternativos de drogas e erva, é considerado uma prática de automedicação. Apesar de não apoiada por evidência científica, é um ato bem comum pela maioria das pessoas pelos seus efeitos terapêuticos alternativos, onde é uma revisão que mostra que o uso concomitante de medicamentos fitoterápicos com estrogênio pode provocar efeitos adversos advindo do aumento da atividade estrogênica, como mastalgia e sangramento menstrual excessivo. Então, alguns relatos de casos sugerem que os CIGEN, que são as raízes da planta, possuem uma atividade semelhante ao hormônio estrogênico. E devido a esse possível efeito estrogênio, deve evitar o uso de medicamento à base de ginseng em paciente com câncer de mama, sangramento vaginal não anormal, não diagnosticado e distúrbios tromboembólicos e em gestantes também. Então, a parte utilizada, eu trouxe como exemplo, que é o ginseng, é a sua raiz. E devido às suas propriedades, que são muito utilizadas no auxílio do tratamento de fadiga, estresse, falta de concentração e até mesmo depressão. Bom, é considerada interação medicamentosa todo e qualquer evento clínico em que o efeito de um fármaco é alterado pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. Existe interação medicamentosa com todos os anticoncepcionais hormonais, independente da via de administração, como, por exemplo, antibiótico, anticonvulsivante, corticoide e álcool. Alguns fármacos, eles têm a capacidade de aumentar a produção de enzima ou de aumentar a velocidade de uma reações das enzimas. Exemplos de fármaco que possui essa capacidade, quando administrado, é o fenobarbital, sendo um potente indutor que acelera o metabolismo de outros fármacos. Aqui eu trago uma figura que pode ser observado o metabolismo dos contraceptivos orais, onde os hormônios estrogênio e progesterona são absorvidos pelo trato gastrointestinal, passam a corrente sanguínea sendo conduzido para o fígado, onde são metabolizados. E esses compostos eles são excretados na bile, lançado novamente no trato gastrointestinal. Uma parte deles é eliminado na fezes e a outra é hidrolisada pelas enzimas de bactérias intestinais. O produto dessa reação é o estrogênio ativo, podendo ser reabsorvido, aumentando o nível de hormônio circulante no sangue, que irá garantir o efeito dos anticoncepcionais. Os antibióticos, eles têm a ação de eliminar as bactérias da flora intestinal, que é responsável pela hidrólise dos conjugados estrogênio. Sendo assim, as falhas contraceptivas de progesterona podem estar relacionadas ao uso de antimicrobianos. Existem também outras drogas que podem diminuir a eficácia dos anticoncepcionais, conforme mostra a tabela 5. Interações medicamentosas com o progestogênio. Os corticoides, eles ocorre o aumento da concentração sérica dos glicocorticoides. Os fitoterápicos aumentam os efeitos tóxicos da progesterona. Derivados de
rifampicina, felbumato, oxcarbazepina e derivados de ácido retinóico acabam diminuindo a concentração sérica dos contraceptivos. Ervas de São João, fenitoína, carbamazepina e tetraciclina diminuem o efeito terapêutico dos contraceptivos. Já a carbamazepina, o fenitoína e a rifampicina e a amiglutatina dá o aumento do metabolismo, e a repaglinida acaba aumentando a concentração sérica da repaglinida. Cimetidina, digoxina e nadolol, eritromicina e estradiol e verapamil, ocorre a redução da velocidade de eliminação desses fármacos. Bom, também existe interação medicamentosa com os estrogênios. Os corticoides, eles aumentam a concentração dos glicocorticoides. Os fitoterápicos, como soja, cara, alfafá, dá o aumento dos efeitos adversos e derivados de estrogênio. O benzodiazepino acabam tendo baixa oxidação e aumento de glicoridação. Derivados curcumarínicos, efeitos anticoagulantes desses fármacos. O AS, dexametasona, transodona e rifampicina dá um aumento de excreção de estradiol, e a amidorona, atorvastatina, cimetidina diminui a excreção de estradiol, e os inibidores de protease também ocorre a diminuição do efeito terapêutico dos contraceptivos, e tendo também os barbitúricos, erva de São João, penicilina e derivado de tetraciclina acabam ocorrendo diminuição dos efeitos terapêuticos dos contraceptivos. Destaca-se a importância da atenção farmacêutica ao usuário desses medicamentos. A atenção farmacêutica, na verdade, ela tem a finalidade de promover a farmacoterapia adequada em busca dos resultados que melhoram a qualidade de vida do paciente. E assim, o farmacêutico é o profissional da saúde mais indicado para orientação quanto ao uso de medicamentos, desempenhando seu papel diante da sociedade quanto ao acolhimento e a orientação desnecessária, evitando risco e ajudando a esclarecer dúvida quanto ao uso de contraceptivo. E o meu estudo realizado mostra que a dispensação de um medicamento vai muito além de uma venda. Está em conhecer os pacientes e orientá-los da melhor maneira possível sobre como utilizar o medicamento comprado. E por fim, a conclusão do meu trabalho é: os contraceptivos, eles contêm levonorgestrel na dose de 1,5 mg, mostrando muitas das vezes eficácia no tratamento emergencial. E quanto mais eficaz e mais cedo, mais prevenção na gravidez indesejada. Os contraceptivos em programa de saúde da mulher são fundamentais para impedir uma gravidez indesejada, e a conscientização é o melhor conhecimento sobre a forma correta de uso. Então, os efeitos colaterais, eles não ultrapassam os benefícios que o seu uso proporciona. Portanto, o uso racional deve ser conforme as limitações dos usuários para que diminuam os efeitos adversos. Minhas referências e meu muito obrigada a todos que participaram dessa banca.